Sejam bem-vindos para mais uma aula. Dessa vez eu vou te ensinar como fazer esses 4 modelinhos de laço. Esse aqui é um lacinho Chanel, bem fofinho, para acabamentos de bolo, fica super bonito. Esse aqui é o estilo de um lacinho gravata, que vocês vão aprender o lacinho e como fazer as perninhas. Esse aqui é um lacinho fofinho, muito utilizado em bolos de princesa, bolos femininos. E esse aqui é um laço mais elaborado, que vocês também vão aprender nessa aula. Vamos lá? Vamos começar pelo modelo de laço mais fácil, que vai ser o lacinho Chanel, tá? Nós vamos precisar de um rolinho para abrir a pasta americana. Um pincelzinho com água, esse meu aqui já tem um reservatório de água, então já me facilita. Uma estequinha para cortar a pasta americana. Petequinha com amido de milho. Também vamos precisar de papel toalha para estruturar o laço e deixar ele mais armadinho. E pasta americana. Aqui eu tenho uma misturinha de 50% pasta americana e 50% pasta elástica. Eu sempre gosto de utilizar pasta elástica para as flores, porque é uma pasta que fica mais elástica e ajuda na parte de modelar o laço para não rachar, não quebrar e a gente conseguir deixar a pasta bem fininha. Aqui é pasta americana com pasta elástica, tá? 50% de cada. E agora eu vou pegar um pedacinho para poder abrir e fazer um lacinho para vocês. Sempre antes de começar eu vou massagear um pouquinho a pasta americana. Eu vou falar pasta americana, mas vocês sabem, né, que aqui a gente tá usando uma misturinha de meio a meio, americano e flores. Americana e elástica, flores não. E aí eu vou massagear, sempre massageando sem amido de milho, para a pasta americana não ficar seca. E aí eu vou pegar a petequinha com amido de milho e vou polvilhar a bancada. Coloco a pasta em cima, polvilho um pouco em cima e com o rolinho eu vou abrir. Se você tiver uma plaquinha antiaderente, aí dispensa o uso do amido, tá? Ó, vou abrindo, mantendo minha pasta em movimento para ela não grudar na bancada. Aí vamos abrir até deixar a pasta fina, tá? Para laço eu sempre gosto de deixar a pasta bem fininha para ficar delicado o acabamento, ficar bem bonito. Já terminei de abrir a pasta, agora eu vou pegar a estequinha e vou cortar uma faixinha. A gente pode ir a mão livre ou pode pegar uma régua para ajudar a deixar mais reto. Bom, aqui eu tenho uma régua e daí eu posso posicionar aqui para cortar e deixar bem retinho. E aí eu vou medir aqui com essa régua para cortar a tirinha do mesmo tamanho. Ó. Vou cortar outra. Certo? Essa parte aqui eu vou destacar, vou descartar. E aqui eu tiro o excesso de pasta. E aqui também. Para fazer um lacinho Chanel vai ser super simples. Eu vou pegar minhas tirinhas de pasta americana e vou virar, tá? Vou virar, essa é a parte de trás. Aí, o que é que eu vou fazer antes de tudo, né? Medir o tamanho que eu quero esse lacinho, por exemplo. Aqui eu vou fazer um lacinho duplo para vocês, e aí eu vou precisar de 2 tamanhos diferentes. Por exemplo, o primeiro lacinho, eu quero que ele tenha, vamos supor aqui, 5 centímetros de diâmetro. Os 5 centímetros está aqui. Meio. Aí aqui eu vou medir mais 5.
Então, o corte vai ser aqui. O lacinho do meio vai ser com 5 centímetros. E o outro lacinho vai ter 7 centímetros, que é aqui. Contando mais 7 pra cá, vai dar aqui, tá? Pronto, já fiz essa marcação, agora eu vou virar. Coloco um pouquinho de água em uma ponta, um pouquinho de água em outra. E vou juntar as pontas no meio. Ó. Vou juntar as pontinhas no meio. Aqui, com o outro lado, eu vou fazer da mesma forma. Eu vou juntar no meio. Ó. Aqui, se eu colocar o acabamento, eu já tenho um lacinho Chanel simples. Porém, eu vou ensinar pra vocês um lacinho Chanel duplo, tá? Aí, eu coloco um pouco de água aqui. Encaixo o lacinho menor em cima, tá? Vou pegar essa tirinha aqui que sobrou, que vai servir pro acabamento. Viro e vou passar um pouco de água. Bem pouco, tá, gente? Menos água vai sempre colar mais do que o excesso de água. Ó, colo aqui em cima. Vou levantar, vou dobrar aqui, ó, e virar pra trás. Ó, tá vendo atrás como fica? Olha só. Aqui nós temos um lacinho Chanel duplo. Claro que quando a gente coloca no bolo, ele vai ficar assim. A gente dá uma abertura para ele ficar mais armadinho. Mas esse aqui foi o primeiro modelo, que é um lacinho Chanel. Vocês podem fazer ele duplo, né, com 2 voltas, ou só um lacinho. Esse é um lacinho bem simples de fazer, bem tranquilo. Então, vou reservar aqui esse lacinho. Com a pasta americana ainda aberta, eu vou ensinar mais um lacinho para vocês. Já vou aproveitar que tá aqui aberto. E agora eu vou ensinar o segundo modelo de laço. O segundo modelo de laço vai ser um lacinho, tipo um lacinho gravata, tá? Que também é super simples de fazer. Eu vou cortar aqui uma tirinha, como se fosse uma folha. Ó. Cortar aqui a mão livre mesmo, gente. Eu gosto sempre de fazer muita coisa à mão livre, porque aí eu não fico refém de cortador. Vou medir aqui o diâmetro para mostrar para vocês, ó. Tem 8 centímetros essa folhinha. E daí eu vou usar ela como molde para cortar a outra. Então, eu coloco aqui em cima da pasta e vou cortar mais uma. Do mesmo tamanho, tá? Ó, tiro o excesso. E aqui nós temos 2 folhinhas iguais. Vou reservar. E vou cortar uma folhinha menor para o acabamento, que vai ficar no meio do laço. Essa menorzinha tem 3,5 centímetros de diâmetro. Pronto, de comprimento, né? Pronto, fiz isso. Aí agora eu vou usar o papel toalha. Eu vou fazer um rolinho. Eu vou cortar aqui um pedaço, que eu não vou precisar dessa folha inteira. E aqui eu vou fazer um rolinho. Para o lacinho Chanel não precisou fazer isso. Para esse, como ele é mais grossinho, ele é um lacinho maior, eu vou precisar. Aqui eu vou fazer um rolinho com papel toalha e vou cortar no meio para ter 2, né? Vou virar a pasta para parte de trás. Coloco uma pontinha de água aqui e uma pontinha de água aqui, tá? Vou colocar o papel aqui no meio.
Deixa bem certinho, enrolado, coloco no meio e vou juntar uma ponta com a outra. Tá? Aqui, ó, um ladinho do laço e vou fazer isso com o outro lado. Aqui eu já tenho os dois lados do laço. Vou colocar um pouquinho de água aqui, uma ponta. E vou colar uma ponta sobre a outra. E vou pressionar. Tá? Um pouquinho de água na parte de trás. E vou colocar aqui o acabamento do laço. Dou uma leve pressionada, bem de leve, para também não ficar marcado de dedo. Vou virar e vou juntar aqui as pontas para finalizar o acabamento. E aqui finalizamos mais um lacinho. Esse aqui é como se fosse uma gravata borboleta, né? Fica bem fofinho e é muito utilizado nos meus bolos. Eu gosto muito de utilizar. Se a gente quiser, também tem a opção de fazer uma perninha pra lateral, ó. Aqui eu também vou cortar no olhômetro, tá? Vou medir a perninha só pra dar uma noção pra vocês, ó. Essa aqui tem 4,5 de diâmetro, de comprimento, né? E 2 de altura. Vou cortar aqui, ó, como se fosse um Vzinho. E vou usar ela como molde. Vou usar essa perninha como molde para cortar a outra. Ó, duas perninhas. E aí eu posso encaixar aqui atrás, ó, do lacinho, tá vendo? E se for o caso, dependendo de como a gente for colocar no bolo, dá pra dar um movimento e deixar assim, ó, dobradinho. Tá vendo? Ó. Aí isso aqui a gente já faz direto no bolo, né? Sempre eu faço o laço e coloco direto no meu bolo, ó. Tá vendo? Aqui já dá um movimento pro lacinho, né? Já não fica tão simples. Pronto, aqui finalizamos mais um modelo. Vamos para o terceiro modelo de laço. Vou reservar ele aqui. Agora vamos fazer o terceiro modelo de laço. Esse vai ser um laço mais fofinho. Então, para esse laço, eu vou cortar um retângulo. Ó, cortei um retângulo, vou medir para dizer para vocês o tamanho exato. 10 centímetros por 5. E daí eu vou cortar o outro exatamente igual. Que eu posso até usar aqui, como ele é do ladinho, eu vou medir aqui 5 centímetros e vou cortar. Pronto. E vou precisar de um quadradinho para o acabamento, que vai ter 5 por 5. 5 por 5 o quadradinho, tá? Pronto. Cortei. Já vou pegar o papel toalha e vou enrolar. Dessa vez eu vou enrolar deixando ele mais fofinho ou mais grossinho. E vou reservar aqui. E daí eu vou pegar um dos retângulos e vou começar a franzir como se fosse para um babado, tá? A gente vai franzir, ó, dessa forma, tá? E vou apertar. Vamos fazer isso em todas as pontas, ó.
Vou fazendo um zigue-zague, tipo um babadinho e aperto, tá? Esse outro da mesma forma. Vou fazendo o babadinho e aperto. Do outro lado, igual. Babadinho e aperto, tá? Aqui no meio, a gente vai fazer da mesma forma. Só que no lugar de só fazer as pontinhas, eu já vou fazendo nele inteiro, ó. Tá vendo? Eu já vou deixar ele todo franzidinho, ó. Aperto e aqui eu vou acompanhar, ó, a marcação. E vou apertar, tá vendo? Esse aqui vai ser pro acabamento. Feito isso, vamos virar, né, a parte de trás e colocar água em cada ponta. Então, aqui eu vou colocar um pouco de água e aqui também eu vou colocar um pouquinho de água para poder grudar. O meu rolinho já tava aqui reservado. Eu vou cortar aqui ao meio, tá? Para ter dois. Coloco aqui e vou juntar uma ponta na outra. Junto uma ponta na outra e vou apertar. Viro, junto uma pontinha na outra e vou dar uma apertadinha, tá? Ó. Feito isso, aqui na ponta eu vou colocar um pouco de água também, tiro o excesso, coloco uma ponta sobre a outra e vou dar uma leve pressionada para elas poderem se juntar, tá? Com essa parte do acabamento, eu vou virar atrás também, a parte de trás, colocar água, sempre pouca água, tá? Não esqueçam, para não ficar... Aqui eu não tô apertando, só tô passando o pincel para espalhar. Vou posicionar aqui bem no meio, dar uma leve pressionada para fixar, levanto e vou virar. Aqui eu vou juntar essa ponta e juntar essa outra ponta, tá? Ó. Dá uma acertadinha aqui. E aqui temos mais um modelo de laço. Esse papelzinho vai ficar aqui até a secagem do laço, tá? No caso, normalmente eu já faço o laço e aplico no bolo e deixo o papelzinho. Antes de entregar para o cliente, eu retiro o papelzinho, que o laço já vai estar sequinho, tá? Então, tá aqui. E agora vamos para o próximo modelo, o quarto modelo de laço. Agora vamos para o quarto modelo de laço, que vai ser um laço com dobradura. Vai ser um laço estilo esse aqui, fofinho, só que esse vai ser mais elaborado, porque ele vai ter dobradura. Vamos precisar, mais uma vez, de um retângulo, só que ele vai ser mais grossinho e um pouco mais comprido. Ele precisa ser mais grossinho, porque a gente vai dobrar ele, tá? Então, eu vou medir também pra vocês, pra passar o tamanho certinho. Esse aqui tem 16 centímetros por 8 centímetros, vamos colocar. Aqui, 16 por 8. Aqui eu vou cortar o outro do mesmo tamanho. E também vamos precisar de um pedaço para o acabamento, que vai ser... Eu vou mostrar para vocês o tamanho. Vai ser um quadradinho de 7 por 7. Esse quadradinho para o acabamento tem 7 por 7, tá? Então, vamos lá. Para fazer esse aqui, a gente vai pegar o retângulo e vamos dobrar
Não é nem ao meio, é um pouquinho a mais que o meio, ó. E vou marcar aqui, ó. Tá vendo? Dobrei. E aí, eu vou voltar com essa dobradura. E vou marcar aqui, ó. Tá? E aqui você pode fazer quantas dobraduras quiser. Aqui eu fiz só uma, mas se vocês fizerem maior, dá pra fazer mais dobradura, tá? Aqui, ó. Tá aqui, eu vou virar pra cá, dobrando. Ó, dobro. E depois volto fazendo essa outra dobradura. E sempre vou passando minha mão aqui pra deixar essa dobradura marcada, tá? Feito isso, nós vamos mais uma vez franzir as pontas, ó. Vou fazer um babadinho aqui na ponta, tá? Viro e vou fazer babadinho, tá? Feito isso, reserva. E vamos fazer o outro lado. Dobra, vira e dobra. E sempre junta a pasta para marcar aqui na pontinha, tá? Vamos fazer a mesma coisa com o meio. Vocês podem fazer uma dobradura assim, como a gente fez pro outro. Ó, dobrei, tá? E aqui as pontinhas também eu vou dobrar para o acabamento ficar melhor. Tá? Feito isso, eu vou juntar as pontas. E ele vai ficar assim, mais retinho mesmo, tá? Vou virar a parte de trás e colocar água em cada ponta. Vou pegar meu rolinho de papel toalha. Esse eu vou deixar ainda mais abertinho, ó, mais fofinho, para dar um volume maior para esse lado. Venho aqui, corto no meio, tá? E aí, eu vou colocar aqui no meio e vou juntar as pontas, ó. Deixa ele bem fofinho e junta as pontas. Aí, eu vou fazer isso com o próximo. Deixa o papel bem fofinho e junta as pontas. Pronto, feito isso, aqui como sobrou demais, eu vou cortar aqui, ó, essas pontinhas, pra ficar melhor na hora do encaixe. Aqui, um pouquinho de água. E vou grudar uma pontinha na outra, ó. Sobreponho, aqui, sobreponho e dou uma leve pressionada, tá? E daí, com a pasta americana, a parte do acabamento, né? Vamos botar um pouquinho de água atrás e vamos colocar aqui no acabamento. Dou uma leve pressionada, levanto, viro e aqui eu posso retirar esse excesso de pasta, tá vendo? Só fiz puxar mesmo. Ó, deixo ele mais fofinho, secar assim, armadinho. E aqui finalizamos o último modelinho de laço. E olha só que fofura conseguimos reproduzir, né? 4 modelinhos de laço bem lindos que dá pra vocês arrasarem e decorar muito o bolo de vocês com esses modelinhos, que são os que eu mais uso em meus bolos. Espero que vocês tenham gostado.